tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre odontopediatria. Para quem não sabe, odontopediatria é a especialidade da odontologia que cuida de crianças. Então nós vamos falar aqui hoje sobre como cuidar dos dentinhos das nossas crianças e tirar as principais dúvidas das mamães e papais de plantão que estão nos assistindo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Maria Luísa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Maria. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a todos que estão em casa assistindo esse podcast. Que seja um tempo para tirar todas as dúvidas das mamães e dos papais. Maria Luísa, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua formação para quem está assistindo a gente. Eu sou especialista em odontopediatria com habilitação em laser terapia. Também fiz o curso de ortodontia interceptiva, que são os aparelhos nas crianças. E eu amo o que eu faço. Eu amo odontopediatria, eu acredito que seja um dom que eu tenho e é muito gratificante poder cuidar das famílias. É incrível ter profissionais como você fazendo parte da nossa equipe, profissionais que a gente vê que estão buscando sempre por capacitação dentro da sua área e que também amam o que fazem, né? Então, pra gente é muito importante isso. E para começar o nosso podcast, a gente pode começar falando sobre quando levar o filho ao dentista pela primeira vez. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto entre os amigos e eu queria que você respondesse para todo mundo que está assistindo. Então, o ideal, assim, no mundo perfeito, é que essa mãe faça um pré-natal odontológico. Mas isso quase não se fala. Infelizmente, a gente não tem essas informações, né? Porque a mulher, durante a gravidez, ela tem uma alteração hormonal. Então, um acúmulo de placa pode gerar gengivite, mas a gente sabe que isso quase não se fala e muitas mães não fazem esse acompanhamento. Então, o ideal é que quando o bebê nasce, quando colocar o primeiro dentinho, já pode levar na consulta para que essa mamãe possa ter as orientações necessárias para fazer a higienização desse primeiro dentinho e para poder ter a saúde bucal, né, desde o início mesmo. Ah, legal. Um outro tema muito perguntado é sobre o antibiótico. A gente percebe que muitos pais chegam no consultório com esse relato, né? Ah, o meu filho tomou muito medicamento, muito antibiótico na infância, e aí os dentinhos deles ficaram prejudicados. E aí, conta pra gente, antibiótico causa ou não causa cárie nos dentes? Então, isso é um mito muito comum, que tem muitas pessoas que acreditam que o antibiótico causa cárie. O que acontece? O antibiótico em si, né, a amoxicilina, ela não vai causar cárie, só que na versão infantil é aquela suspensão, para ficar com aquele gostinho bom, né? E nessa suspensão tem o que é adicionado? O açúcar. Então, na verdade, não é o antibiótico que causa cárie. O que acontece é que a criança toma o antibiótico e os pais não escovam. Então, esse açúcar adicionado na versão em suspensão é que vai causar a doença cárie. Então, sempre que essa criança precisar tomar o antibiótico, tem que fazer a higienização depois. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente tem, né, que explicar é o que causa a cárie. Porque a cárie não é uma coisa isolada que pode causar ela, não é um antibiótico ou alguma atitude em si. Eu acredito que seja um conjunto de situações. Então, explica um pouquinho pra gente como que a gente pode fazer para prevenir a cárie e o que causa a cárie. A cárie é uma doença, infelizmente é uma doença que tem um alto índice aqui no Brasil e ela é uma doença causada pelo excesso de açúcar, ela é multifatorial, né? Mas o principal é esse excesso de açúcar no sentido de uma alta frequência associada a uma higienização deficiente, tá? Então, geralmente as crianças elas estão beliscando coisas que têm muito açúcar. O biscoito de maisena, o danoninho, o suco de caixinha são alimentos presentes, né, na alimentação infantil e que têm açúcar. Então, uma criança que ela come um pouquinho de açúcar, seja na sobremesa, e depois os pais escovam o dente dela, ela não vai ter um risco alto de ter cárie. Agora, se ela está todo o tempo beliscando, tendo esse contato com açúcar, essa alta frequência é que vai causar a doença cárie. Então, para prevenir a cárie, é necessário que a escovação seja feita pelos responsáveis, porque a criança ela não vai ter aquela coordenação motora para limpar tudo que tem que limpar. Então, os pais precisam escovar com uma pasta com flúor, na quantidade adequada para cada idade e principalmente ver a questão da alimentação. Se ela tem uma exposição muito alta ao açúcar, no sentido de uma alta frequência, todo dia come um docinho e não tem a escovação boa, é isso que vai causar a doença cárie. É interessante a gente falar sobre isso porque a gente percebe que muitos pais têm essa dificuldade de fazer a criança escovar o dente. Então, a gente percebe muitos pais falando, ele não deixa, ele não abre a boca. O
que fazer? Os pais têm medo de forçar a escovação e acabar traumatizando a criança. O que você recomenda nesses casos? Então, a criança, ainda mais se ela for muito pequena, é normal ela chorar. Ela vai chorar para trocar fralda, ela vai chorar para tomar banho. O choro é o mecanismo como ela se comunica. Então, ela vai chorar para escovar o dente. Então, os pais precisam escovar, mesmo que essa criança esteja chorando. Porque o que vai traumatizar é essa criança ter uma cárie e ficar com uma dor, né? Isso é o que vai traumatizar. Então, mesmo que ela estiver chorando, é necessário fazer a escovação. E os pais têm que levar essa criança no odontopediatra para aprender a fazer a higienização da forma correta. E quanto mais lúdico a gente é nesses momentos, talvez mais sucesso a gente tenha, né? Então, usar o lúdico para a gente tentar fazer essa criança escovar o dente também é uma ideia muito interessante, porque a gente precisa fazer. E aí a gente tenta ganhar a atenção da criança de alguma outra maneira, né? Tenta comprar uma escova do personagem que ela gosta, tenta usar, deixar ela participar, ela ajudar a colocar a pasta na escova. Então, tudo isso pode colaborar também para que a criança vá aos poucos se dessensibilizando e permitindo que os pais façam a escovação de uma maneira mais eficiente, né? Tem até músicas no YouTube, Mundo Bita, Patati Patatá. Tem que ser assim, um momento bem lúdico mesmo, descontraído, porque tem que ser feito todo dia, né? Então tem que ser o mais leve possível. Os pais também podem inventar musiquinha, tem que ser tudo assim na linguagem delas mesmo. Existem alguns livros, inclusive, que falam sobre a escovação. Uma vez eu comprei um livro da Peppa, onde ela vai ao dentista, onde ela tem esse hábito de escovar os dentes. Então eu acho que tudo é a gente olhar o contexto, né? A gente entender o que a gente pode fazer para mudar aquela realidade e a percepção que a criança tem daquele momento. Então, assim como a criança precisa tomar banho, é o que você falou, ela também precisa escovar o dente, ela precisa fazer todas as outras atividades. E se a gente deixa de fazer a escovação, a gente acaba abrindo a porta para coisas ruins, como a cárie, por exemplo, né? Aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre crianças que têm medo de ir ao dentista. A gente percebe isso, crianças que às vezes não querem nem sentar na cadeira odontológica. Então, como que a gente faz nesses casos? Você tem alguma dica para os pais fazerem antes de levar ao dentista ou durante a consulta? O que você recomenda? Então, o medo de dentista é muito comum ainda nos adultos, né? Muitos adultos têm medo de dentista e, às vezes, eles têm esse medo porque passaram por experiências ruins no dentista. Antigamente não tinha odontopediatra. Então, os dentistas, assim, vejo relatos que os dentistas eram brutos, né? Não faziam aquele condicionamento. E, hoje em dia, a gente já tem um tratamento especializado. Então, o ideal é que sempre os pais levem a criança no especialista em odontopediatria. Porque esse profissional é que vai ter todo o manejo, vai saber fazer aquela consulta na linguagem da criança, tá? Outra coisa também que eu percebo muito é que às vezes os pais colocam medo na criança. Então falam assim, se você não me obedecer, eu vou te levar no dentista, ela vai arrancar o seu dente. Essa é uma luta que a gente tem, que às vezes os próprios pais ameaçam. Então a consulta nunca vai ser uma ameaça. Outra coisa também é evitar falar experiências ruins no dentista. Às vezes os pais falam, porque eu sofri muito no dentista, na frente da criança. Aí eu tenho que falar, com a tia Malu ninguém sofre, você sofreu porque você não veio aqui. Então, assim, os pais têm que passar essa segurança para a criança, porque os pais são o que a criança mais gosta, né? Assim, são o espelho. Então, se o pai, que é o que a criança mais confia, passa um medo, passa uma insegurança, então aquela criança já vai chegar ali na consulta com medo. Então, é importante sempre ressaltar as coisas boas. Olha, você está indo no dentista, é pro seu bem, a gente vai limpar o seu dente. E o medo é comum, mas aí a criança no odontopediatra, ela vai aprender a vencer aquele medo. E tudo na linguagem dela, sem trauma, tudo assim bem lúdico para ela ficar à vontade, né? E ter uma experiência boa. Por isso que é importante levar desde pequena, para ela já, né, crescer naquele ambiente, já se acostumar e não esperar sentir dor para levar, porque às vezes os pais só levam quando tá sentindo dor, e aí já é um tratamento de urgência, aquela criança já vai com dor, não vai ser uma experiência muito agradável. Então, prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Isso é muito importante, a gente trazer relevância para a prevenção. Porque se uma criança vai ao dentista por prevenção, por uma rotina, uma vez por ano, a gente tem uma criança ali que vai fazer no máximo uma limpeza, uma profilaxia, né? Passar escovinha com uma pasta no dente. Agora, se a gente está falando de uma criança que já tem 5, 6 anos
e nunca foi ao dentista, e já é uma criança que tem um pouco mais de medo, é uma criança mais sensível, a gente vai ter uma resistência dentro do consultório. Mas se é uma criança que foi ao dentista com 2 anos, com 3, com 4, ela já está acostumada com aquele ambiente, ela já visitou outras vezes. Se ela precisa fazer um determinado procedimento naquela idade, ela já passou por experiências positivas em outro momento. Então é muito importante a gente trazer bastante relevância e importância para esse momento de prevenção, né? Então, tem um kit que vende assim nessas lojas de R$1,99 mesmo, que é um kit que vem a boca, o espelho e a escova. Esse kit é bom para a criança brincar, para ajudar também no momento de escovação. Vale a pena investir nesse kit. É importante, porque aí a criança já está mais familiarizada com abre o bocão, né? Ela não se sente tão invadida, porque ela já brincou daquilo, né? Com a bonequinha ou com essa boquinha que vende nessas lojas. Então é interessante os pais fazerem esse trabalho de dessensibilização com as crianças em casa. Mas quando não, temos equipes e pessoas preparadas para poder auxiliar as famílias nesse momento. Então é isso, Maria Luísa. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, dizer que foi muito esclarecedor. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tenho certeza que pode procurar você na nossa clínica para poder entender mais e dar a melhor saúde e o melhor cuidado bucal para os seus filhos. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada para você que está assistindo. Que esse podcast possa ter ajudado vocês, os pais e as mães, e sempre para promover saúde para as crianças. Muito obrigada a todos vocês que assistiram ao nosso podcast. Queremos dizer que tem sido muito prazeroso para nós produzir todos esses conteúdos para ajudar no conhecimento e na disseminação de informação de qualidade para o nosso público. Continue curtindo e compartilhando os nossos posts. Mande esse vídeo para alguém que precisa assistir e até uma próxima edição. Tchau, tchau!